Pai amado, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nós Te engrandecemos e reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. Senhor, a Tua palavra diz que ninguém pode receber nada se do alto não lhe foi dado. Por isso, meu Deus, derrama sobre nós nesses dias, meu Pai, um poder para entendermos o Teu Evangelho. Meu Pai, essas mensagens que serão trazidas ao Teu povo nesse final de semana são das mais importantes na fé desse povo. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar forte no meio da Tua igreja. Que não sejamos nós os ministros da Tua palavra, o empecilho para o Teu agir. Amado Espírito, toca com poder na vida do Teu povo, que a unção que o Senhor derramou sobre esse ministério para ensino da Tua palavra, comece a operar agora na vida do Teu povo, destruindo fortalezas, rompendo com todo jugo do mal, destruindo toda religiosidade. Meu Pai, que esta unção ative o poder do Espírito na vida da Tua igreja, que este poder despedace o mal e que a verdade entre profundo no coração do Teu povo. Deus, nós entregamos esse seminário nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode sentar. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia, que está neste lugar conosco. Bendito seja o nosso Deus. Hoje nós teremos duas aulas, esta primeira, até às 7h15, depois nós teremos um coffee break aí, nosso intervalo, para que você possa tomar aí um café, ter comunhão com os seus irmãos aí, trocar ideias e também tirar suas dúvidas, estaremos aqui à disposição. E depois nós voltamos às 20 horas, e encerramos aí 9h15, 9h30, o nosso máximo aí do horário. E amanhã nós temos a nossa primeira aula às 10 da manhã, e até às 11 teremos um intervalinho também menor, e até às 12 horas nós encerramos, e no culto do domingo à noite nós finalizamos esse seminário, e teremos um tempo todo especial no culto de domingo à noite, para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí, nos acompanhando ao vivo, Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Sempre temos aí muitas pessoas nos acompanhando, em outros estados, em outros lugares, onde a palavra de Deus tem sido levada através aí desse ministério. E você, que ainda não tem, nós temos aqui os livros do pastor Edmar. 4 livros nós já publicamos, tenho 2 deles aqui: Falar em Línguas, Compreendendo a Voz de Deus, e A Moeda do Céu. Então você que está aqui e não adquiriu ainda, nós temos ali na livraria, você pode passar ali no intervalo, conversar lá com o Marquinhos. Você que está nos assistindo, que gostaria de adquirir o material, você pode deixar aí a sua mensagem na transmissão ao vivo, que nós vamos entrar em contato com você. Esse último livro que nós publicamos, Falar em Línguas, Compreendendo a Voz de Deus, é muito importante. Durante o ensino que você vai ter nesse final de semana, você vai ouvir e entender a palavra de Deus de uma maneira como você não entendeu, e não percebeu. Um dos segredos, um dos princípios que nos leva a ter o entendimento correto da palavra de Deus é o falar em línguas. Então, nesse livro você vai aprender como compreender a voz de Deus. Às vezes as pessoas querem um ministério, querem ser usadas por Deus, querem grandes coisas, mas elas ainda nem sabem quando é Deus falando, quando é a carne falando, quando é o diabo falando. Então você precisa entender quando é que Deus está falando comigo. Como saber? Então esse livro tem uma ênfase em cima desse entendimento. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Vamos então, o nosso tema desse seminário é Lei e Graça. Esse é um tema muito estudado, muito discutido, há muitos livros escritos a respeito, muitos seminários de teologia que debatem sobre esse assunto. O nosso objetivo é trazer isso sempre à luz da palavra de Deus. Nós não vamos entrar em conceitos
teológicos, porque esse não é o objetivo. E assim como aqui, como no IBEJ, o nosso objetivo sempre é ser prático no ensino da palavra de Deus, para que você possa aplicar isso na sua vida. Lei e graça. Nós ministramos esse seminário em Navegantes o ano passado, e eu senti uma direção de Deus de fazer isso aqui com a igreja também. O primeiro texto que eu quero que você abra é Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses é ali perto de Filipenses e de Tessalonicenses. Ó, ficou mais fácil, né? Colossenses capítulo 1, versículo 6. Nós vamos usar vários textos aí, e você pode ir anotando aí no seu caderno. Diz assim a palavra de Deus: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Esse texto nos fala algo muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja, na cidade de Colossos, havia uma igreja, havia um grupo de cristãos que se reunia lá, e Paulo escreve essa carta para eles. Ele diz que o evangelho estava frutificando no meio deles, e ele fala quando foi que o evangelho começou a frutificar no meio deles: desde o dia em que eles entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, o evangelho de Cristo, ele só frutifica num lugar chamado graça. E isso é muito importante que nós entendamos. O objetivo desse final de semana é óbvio que esse assunto é muito mais extenso, por isso nós temos o IBEJ, onde a gente trata com mais propriedade disso, mas o objetivo é trazer você para um novo lugar de fé, um novo lugar de andar com Deus, tirar você de um lugar e colocar você em outro. O evangelho só produz fruto se você estiver debaixo da graça de Deus. Fora da graça de Deus, o evangelho não frutifica. Você conhece pessoas, ou quem sabe você se encontra nessa situação, onde as coisas para você na fé são muito difíceis. Sempre é um trabalho intenso para que as coisas aconteçam. E às vezes você encontra ministérios onde raramente Deus faz algum milagre. E é um verdadeiro sacrifício para ver uma resposta de Deus. É um verdadeiro sacrifício para Deus curar um doente. É um sacrifício para Deus restaurar uma pessoa que vive no pecado. É uma coisa muito difícil e rara de ver Deus transformar um viciado, libertar uma pessoa que está nas drogas. Por quê? Um dos principais motivos é que a grande maioria dos ministérios ainda vive sob o jugo da lei. O evangelho de Cristo frutifica na graça. E se você como cristão não estiver nesse lugar, o evangelho não produzirá frutos na sua vida. O evangelho tem o poder suficiente para fazer tudo o que uma pessoa precisa. Você acha que o evangelho não tem o poder suficiente para te libertar do pecado? Você acha que a obra de Cristo, ela não foi suficiente para libertar o teu caráter, para transformar a tua vida, para levar você a ter experiências com Deus? Será que a obra de Cristo não foi suficiente para mudar a minha história? Com certeza ela foi. O problema nunca está em Cristo e na sua palavra. O problema está em nós. Nós estamos fora do lugar onde o evangelho produz, opera.
e se manifesta em nosso favor. E o Senhor, aqui pela sua palavra, diz que a igreja de Colossos começou a viver o Evangelho desde o dia em que eles entenderam a graça de Deus. E você vai entender a graça de Deus nesses dias. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, quero que você volte aí a algumas cartas e chegue comigo até Gálatas. Gálatas no capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menino ou menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós vamos usar bastante a carta aos Gálatas, né, nos nossos estudos dessa noite. O apóstolo Paulo está escrevendo uma das cartas mais importantes do seu ministério, né, que é a carta aos Gálatas, e ele fala algo impressionante aqui nesse capítulo 4. Ele vem nos mostrando a nossa condição como filhos de Deus, como cristãos, como herdeiros de tudo que Deus entregou para nós através de Jesus. Ele fala que nós somos a descendência espiritual de Abraão, nós temos direito a todas as promessas que Deus fez a Abraão, porque nós cremos em Jesus Cristo. Agora ele está explicando o motivo pelo qual as pessoas, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo crido em Jesus, elas não conseguiam receber o que era herança e direito delas em Cristo Jesus. Existem muitas e muitas coisas de Deus que estão à sua disposição e são uma herança para você. Então, desde as coisas a nível material até as coisas espirituais, os dons do Espírito Santo, a unção de Deus, a autoridade, a fé, o poder de Deus está à sua disposição. A sabedoria para você ser um empresário bem-sucedido, para você ser um profissional, para você fazer um vestibular, para você fazer um concurso e passar, a sabedoria, a inteligência, a capacidade é uma herança que o Senhor Jesus deixou para você. Você andar em paz e você ter saúde é uma herança que o Senhor deixou para você. Você viver a tua vida sem dívidas é uma herança que está prometida para você. Existem muitas coisas boas, existe muita coisa para você que você não está vivendo ainda em Deus. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo o porquê. Ele diz assim: enquanto o herdeiro for menor de idade, enquanto nós formos menores de idade. Do que Paulo está falando? Sabe que ele está falando que nós temos que fazer 18 anos para daí começar a tomar posse da bênção? Paulo está usando uma alegoria de algo que existia nos dias dele com os reis da época. Enquanto o cristão ele for imaturo na fé,
É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, assim como uma criança, ela não pode assumir um trono, ela está sendo conduzida por alguém até o tempo que ela possa assumir o comando. Então o filho do rei, ele está lá, mas enquanto ele for menor de idade, enquanto ele for menino, ele não pode assumir o seu lugar. Ele não pode entrar nesta herança. E ele usa essa comparação para dizer que enquanto os cristãos forem meninos na fé, crianças no entendimento do Evangelho, eles são iguais escravos, embora sejam dono de tudo. Então olha a condição em que se encontravam os cristãos e que se encontra hoje a igreja. Você é filho de Deus? Amém? Todo mundo é filho de Deus, então você é herdeiro de todas as coisas, de todas as bênçãos. Mas enquanto você for menino no entendimento, você ainda é como um escravo, embora seja direito teu ser dono de tudo. Senhor, é direito meu usufruir a manifestação do teu poder na minha vida. Mas por que eu não usufruo? Paulo está dizendo que nós não tomamos posse da nossa herança, porque nós somos meninos, crianças na fé, crianças no entendimento da obra de Cristo. Aleluia! Então, muitas pessoas, e durante muitos anos eu fiz isso intensamente, orando, jejuando, buscando a Deus, mas parece que você não rompia daquele lugar, parece que existia algo fechando. Por quê? Porque você quer tanto buscar Deus, você quer tanto Deus, você quer tantas coisas de Deus, mas isso não rompe na tua vida, porque enquanto você for menino, enquanto você tiver um entendimento de uma criança na fé, essa herança não é entregue para você. Então é muito importante que você cresça, que você amadureça no entendimento da palavra de Deus. Sem o amadurecimento na fé, nas coisas do Evangelho, você vai ficar de fora desta herança maravilhosa que nos foi entregue. E é isso que Paulo está dizendo. E ele diz que assim também nós, no versículo 3, quando éramos meninos, estávamos escravizados aos princípios deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam na lei. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para nós que ser menino na fé é viver debaixo dos rudimentos da lei. Jesus Cristo, na plenitude do tempo, veio debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Então, o cristão que é criança ainda, ele ainda vive dependente da lei. E você vai compreender isso com bastante clareza nessa noite, não é? Para que você possa identificar em que lugar você está. Mas ele diz que para nós existe algo diferente. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Amém? E se você é filho, Deus deseja que você receba essa herança. Isso não é uma questão do que você quer, é uma questão do que Deus quer te entregar. As pessoas têm uma visão muito errada de Deus, e essa visão é baseada em coisas da lei. A palavra de Deus diz assim: nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele confia. Já leu isso na Bíblia? Isaías 64. Diferentemente dos ídolos, que você tem que carregar ele, né? Você carrega um ídolo, põe no lugar,
põe no outro. Qualquer ídolo precisa ser servido por você, precisa ser carregado por você, precisa ser alimentado por você. Você conhece pessoas que oferecem comida para os seus ídolos? Então, todos os deuses e ídolos, eles têm que ser servidos pelo ser humano. O ser humano tem que carregá-los. Mas Deus não é assim. É Deus que carrega você. É Deus que quer trabalhar em teu favor. Então, esta herança foi Deus quem tinha, Deus quem conquistou em Jesus Cristo. E Ele quer te dar essa herança. É um desejo do coração de Deus te abençoar. Mas quando Deus tenta falar com você, quando Deus tenta te dar uma direção, quando Deus tenta te abençoar, você está num lugar de infantilidade e você não consegue entender aquilo que Deus está falando. E você não consegue receber as coisas de Deus, porque você ainda é menino, você ainda entende as coisas de uma maneira infantil. Então o apóstolo Paulo está mostrando que é necessário que nós saiamos do domínio da lei e entremos debaixo da graça de Deus, onde nós tomamos posse da nossa herança como filhos de Deus. E é nesse contexto, né, que nós queremos conduzir você a entender o que é a lei e o que é a graça. Lei e graça são dois lugares espirituais. Anote isso aí. Lei e graça são dois lugares espirituais. As pessoas não entendem a palavra de Deus porque elas complicam demais. Elas querem trazer conceitos a respeito de lei e conceitos a respeito de graça. Mas lei e graça nada mais são do que dois lugares espirituais que uma pessoa pode estar vivendo. Você pode estar vivendo na lei, ou você pode estar vivendo na graça. Então essa é a definição que você precisa guardar. Lei e graça são dois lugares espirituais que você pode estar vivendo. Deixa eu usar um exemplo que é muito interessante para a gente entender, não é? Começar a compreender esse conceito. Quantos aqui dirigem? Não é? Dirige, tem carteira de motorista, habilitação. Quando você sai com o teu carro ou com a tua moto, você vai no trânsito, existem inúmeras leis de trânsito, não é verdade? Então, se você pega o teu carro e você sai na rua, você tem as placas sinalizando, mostrando para você que aqui você deve parar. Você tem os semáforos, né, o vermelho, amarelo, verde. Você tem uma série de conjunto de regras e leis que você deve observar como motorista. Então você não pode cruzar uma preferencial, porque isso é proibido. Existe uma multa, existe uma punição para aquele que transgride a lei. Então a pessoa fura o sinal lá, o sinal vermelho. Existe uma transgressão de uma lei, a pessoa será punida. E assim é em todos os sentidos. O estacionamento, você não pode estacionar na porta da igreja, por exemplo, fora da faixa. Então existe uma série de leis e coisas que você deve observar. E assim, você tem um monte de motoristas aí no trânsito. E o que nós precisamos pensar é assim: nós obedecemos às leis, ou nós transgredimos as leis? Aí você vai dizer: eu obedeço às leis, pastor, né? Eu procuro seguir as leis, tudo direitinho. Que bom, é muito bom que você siga a lei. A lei não é ruim, a lei é muito boa. Ruim é o ser humano. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: você é ruim. Aleluia. As leis são boas,
mas nós somos ruins. Por que nós somos ruins, pastor? Quer ver? Por que você não cruza o sinal vermelho? Por que você não estaciona em vaga proibida? Por que você não deixa o teu carro no lugar que não pode? Por que você não cruza a preferencial? Por que você não anda acima do limite de velocidade? Aleluia! Eu não ando acima do limite de velocidade porque vão mexer no meu bolso. Você não transgride a lei por causa da punição. Sim ou não? Claro que sim. Então, nós não transgredimos as leis por causa da multa. Você não cruza uma preferencial por causa da multa. Eu até cruzo, pastor. Dou uma olhada, se não tem nenhum guarda, se não tiver, eu atravesso mesmo. Então as pessoas obedecem à lei por causa da punição, da multa. Nós não obedecemos à lei, nós não paramos num sinal vermelho, porque se eu cruzar o sinal, eu posso destruir a vida de alguém. Você não estaciona numa vaga de deficiente porque você está pensando no deficiente. Você estaciona porque você não quer ser multado. Não, você não estaciona. Sim ou não? Então, imagine agora. Presidente baixou um decreto. Não há mais lei de trânsito. Não tem mais lei. Não tem mais nada. Se você cruzar o sinal, se você não vai ter punição, não vai ter multa, não vai ter mais nenhum tipo de legislação e de lei de trânsito. Quanto tempo nós durava? Alguns dias, né? Imagine isso, não tem mais lei. Você é livre para fazer o que você achar que deve. O trânsito viraria um caos, né? Seria impossível você dirigir. Por quê? Porque o problema está nas placas, está no semáforo, está nas faixas, está na lei? Não, o problema está em você. Nós somos ruins por natureza. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos maus na essência. O ser humano é mau na sua essência. Então a lei se fez necessária para preservar o ser humano. Agora, aquela pessoa que ela não transgredia a lei, porque ela pensava nas pessoas, aquela pessoa que não estacionava no lugar que não devia, porque ela pensava na pessoa que ia precisar, ou aquela pessoa que andava da maneira certa, por amor ao próximo, aquela pessoa que não invadia uma preferencial, porque ela pensava que poderia estar tirando a vida de alguém, ou destruindo a vida da sua família que estava com ela, aquela pessoa que não andava como um louco nas estradas, porque ela pensa, porque ela tem o amor de Deus na sua vida. Se a lei acabar, essa pessoa vai se corromper como as outras? Não, porque ela já fazia, não por causa da lei, mas por causa do que Deus pôs na vida dela. Lei e graça são dois lugares. Ou você está debaixo da lei, ou você está na graça de Deus, ou você está andando entre os dois. Se eu faço as coisas para Deus,
porque tem um pastor pegando no meu pé, eu estou debaixo da graça ou da lei? Da lei. Se eu venho na igreja porque minha mãe exige, eu estou debaixo da graça ou da lei? Da lei. Aleluia. Se eu dou o dízimo porque vai ficar feio se eu não der, eu estou onde? Na lei. O que você faz para Deus? Você faz porque é obrigado a fazer, porque tem que fazer? A graça de Deus é um lugar onde a lei se torna desnecessária. Imagine isso. Não existe mais lei. Se não existe mais lei, que tipo de pessoa você se tornaria? Não é mais crime matar alguém. Que tipo de pessoa você se tornaria? Não é mais crime você caluniar, você inventar uma história. Não é mais crime você dever. Se o cara quiser te processar porque você comprou na loja e não pagou, não tem mais lei para isso, não tem mais nada. Que tipo de pessoa nós seríamos? Aleluia. Pense nisso. Que tipo de pessoa você seria se não existisse mais lei? Não tem mais lei, não há mais a punição. Que tipo de pessoa você seria? Pensou? Exatamente por isso que você ainda não entrou na graça. Porque você precisa da lei na tua vida. E é isso que Paulo está dizendo, enquanto nós somos imaturos no entendimento, na vida cristã, na prática da vida cristã, no que nós vivemos, eu não tenho como desfrutar desta herança, eu não tenho como viver esta plenitude. Pense comigo, se não tiver mais ninguém pegando no teu pé e cobrando que você se comporte do jeito correto, que tipo de pessoa você será? Filhos, se não existisse um pai e uma mãe para dizer o que é certo, para cobrar que você estude, você estudava? Se não tivesse o teu pai e tua mãe pegando no teu pé, arrancando você da cama de manhã, seu preguiçoso, você ia para a escola, ia. Se não tiver alguém vendo o errado e te cobrando, você muda? Se não tiver alguém pegando no teu pé e mostrando que você está errado e cobrando que você faça o certo, será que você tomaria alguma atitude de mudança na sua vida? Não tomaríamos, nós nos destruiríamos. É exatamente por isso que a lei é necessária. Por isso o apóstolo Paulo diz: a lei é boa, eu é que sou mau. No entanto, há um outro lugar em Deus muito mais extraordinário, que é um lugar chamado graça.
Neste lugar chamado graça, Deus trabalha em meu favor. A lei se tornou necessária por causa do pecado e da corrupção do coração do homem. Você que é deste ministério, você que é líder de ministério nessa igreja, se não tiver um pastor pegando no teu pé, o teu ministério vai? Se não tiver um pastor cobrando você, você faz o que é certo? Pense nisso, não há mais lei nenhuma. Que tipo de pessoa você será? Meu Deus, nós somos ruins, né? O que controla as pessoas é só o medo da punição. Só que isso ainda não é o Evangelho. Isso ainda não é o Evangelho. Se ninguém estiver cobrando, as pessoas não produzem. Mas não deveria ser assim, não na vida do crente. O cristão, ele deve ser aquela pessoa cujo evangelho o transformou. Não importa se ninguém está vendo, não importa se o meu chefe não vai estar lá, eu devo estar lá no horário que ele pediu que eu estivesse. Imagine na sua empresa, você chega e diz, reúne os funcionários e diz, é o seguinte, nós vamos começar às 8, mas chega a hora que você quiser. Não depende mais, não precisa mais chegar às 8. Ia ficar só você lá, né? Por quê? Porque as pessoas iam, não, eu vou passar lá na comadre, eu já vou aproveitar e vou passar lá, porque não precisa chegar mesmo, não é mais obrigatório chegar às 8. Mas espera aí, o meu chefe vai precisar de mim. O cara que está pagando o meu salário, Deus me abençoou com esse trabalho, eu preciso honrar a Deus, não é porque o chefe exige que eu chegue às 8, é para honrar o Deus que tem me abençoado. Então não importa se o chefe diz, o que é certo? Certo é que eu esteja lá para atender os clientes a hora que abrir, então eu vou estar lá. Aquele que é transformado pelo poder do Evangelho, ele não depende mais de lei, porque o caráter de Deus está nele, e ele sabe o que deve fazer, pela consciência que está dentro do seu coração. Mas por causa da nossa maldade, a lei se faz necessária. Glória a Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Então, enquanto nós não amadurecermos, enquanto você não compreender o que Cristo fez, o que é o Evangelho, enquanto você não viver isso, você ainda é criança, e como criança, você precisa de alguém que pegue na tua mão, e que diga o que você tem que fazer, e que muitas vezes obrigue você a fazer, porque aquilo é o melhor para você. Não é assim? Não é? Você pega o teu filho lá, não é? Às vezes você tem que exigir que seja daquele jeito, porque você sabe que aquilo é o melhor para ele. Se você deixar uma criança fazer o que ela quiser, que tipo de pessoa ela se torna? Deixe o seu filho fazer o que ele quiser. E provavelmente você
não vai ter o teu filho por muito tempo. Então Deus não podia deixar os seus filhos fazerem o que eles quiserem, porque senão Deus não nos teria por muito tempo. Nós destruiríamos a nossa vida e a nossa fé. Então a lei é um lugar espiritual em que nós vivemos. 99% da igreja está debaixo da lei e precisa dela. – 99% das igrejas cristãs ainda vivem sob a lei. Mas é uma necessidade. Só que tem um problema. Né? Como diz um pastor amigo meu, pergunte qual é o problema. Pergunte qual é o problema. Ele faz diferente, né? Pergunte qual é o problema, seus orelhudos. Vocês estão dormindo. O problema é que debaixo da lei você não vai conseguir vencer o pecado. Misericórdia, pastor. Você vai entender nessa noite por que a maioria de nós não vence o pecado. Você vai ficar escandalizado, né? Mas agora nós vamos começar a entrar um pouco mais fundo. Volte um pouquinho aí, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Nós não vamos ler todo esse contexto, vamos ler a partir do versículo 10 até o 14. Gálatas 3:10 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Glória a Deus. Toda essa carta de Gálatas, Paulo está discorrendo sobre este assunto, lei e graça, a caminhada cristã, a maturidade na fé, viver no entendimento do Evangelho. E aqui, Paulo fala algo que deve chamar a nossa atenção. Paulo diz assim: os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Muitas pessoas, eu já vi muitos pastores dizer que Paulo está se referindo aos judeus, mas isso não é verdade. Paulo está escrevendo uma carta aos Gálatas, uma igreja que existia na região da Galácia. Ele está escrevendo isso para os crentes. Desde o capítulo 1, ele começa dizendo: eu estou admirado que tão depressa vocês abandonaram o Evangelho de Cristo para abraçar outro Evangelho. Então ele está falando sobre a igreja de Gálatas que estava trocando o Evangelho da graça de Deus por outro Evangelho. E ele começa a falar, e ele começa a perguntar no início do capítulo 3, vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou pela lei?
Ele diz: aquele que opera milagres entre vocês, está fazendo isso por causa da fé ou porque vocês estão cumprindo a lei? Então Paulo começa a chamar a atenção da igreja da Galácia, de que os sinais que aconteciam naquela igreja, o Espírito Santo que visitava aquele povo, estava acontecendo aquilo por causa do evangelho que eles creram, mas isso já não estava mais operante na igreja, porque eles começaram a voltar para debaixo do jugo da lei. E do versículo 10 até esse versículo 14, nós temos dentro desses textos uma das revelações mais profundas sobre a verdade do Evangelho, que nós vamos abordar e encerrar nossa segunda aula dessa noite. Ele diz: os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Que maldição é essa? Muita gente acha que é a maldição hereditária, não é? Você já viu falar da maldição hereditária? Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver na graça de Deus. Aquele que vive na prática da lei está debaixo de maldição. E ele fala aonde está a palavra de maldição. Ele diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. No início do capítulo 27 de Deuteronômio, 27 e 28, é um texto que você vai lembrar. Lembra daquele texto que diz: se atentamente ouvir o Senhor teu Deus, essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu trabalho, bendito será os bezerrinhos que nascer, bendito serão as ovelhinhas que nascerem, bendita será a tua colheita, o teu plantio, bendito será em tudo que fizer. E aí tem o outro capítulo: se você desobedecer o Senhor teu Deus, e praticar a idolatria, e ser rebelde à voz do Senhor, maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o fruto do teu ventre, maldito será as tuas plantações, maldita será a tua terra, tudo vai ser maldito. Misericórdia. E aí ele termina com esse versículo: maldito todo aquele que não persiste em praticar tudo que está escrito na lei. O que isso significa? Isso significa que quando você quebrar um mandamento da lei, você é culpado de quebrar todos. Maldito aquele que não persiste em praticar tudo que está na lei. Então, se eu tenho que praticar tudo, quando eu quebrei um, eu quebrei todos. Tiago, na sua carta, lá no final da Bíblia, ele vai falar sobre isso. Ele diz: aquele que obedece aos mandamentos, mas quebra um só, é culpado de ter quebrado todos os outros. Ele dá o exemplo, ele diz assim: a lei diz, não mate e não adultere. Se você nunca matou, mas adulterou, você é culpado de adultério e é culpado também de assassinato. Quando uma pessoa quebra um dos mandamentos da lei, ela é condenada por ter quebrado todos. Por quê? Porque esta é a maldição da lei. Se você quebrar um, você será culpado de quebrar todos. Por quê? Porque você vai quebrar todos. Quando as pessoas quebravam um mandamento de Deus,
automaticamente elas seriam conduzidas a quebrar todos os outros. Essa é uma palavra que Deus estabeleceu. O que é a maldição da lei, pastor? A maldição da lei, traduzindo, é impedir você de vencer o pecado. Aqueles que vivem debaixo da lei, eles não vão conseguir vencer o pecado, porque ele será culpado de quebrar todos os mandamentos da lei. Estão me entendendo? Não é uma culpa teórica, é uma culpa literal, porque você quebrará. Ah, pastor, eu não quebrei, eu vou provar para você. Você já mentiu alguma vez? Parabéns, quebrou. Já matou alguma vez? Não, graças a Deus, pastor, matei ninguém. Já quis matar? Já odiou alguém alguma vez? Não é? Nunca. Aleluia. Você já praticou idolatria alguma vez na sua vida? Não, pastor, graças a Deus eu nasci num berço cristão. Você ama mais a Deus ou o dinheiro? Você ama mais a Deus ou os teus filhos? Não, pastor, eu amo mais a Deus. Então por que quando corrige o teu filho você fica bravo? Eu amo mais a Deus do que o meu dinheiro. Então por que você dá esmola, em vez de ofertar? Por que quando mexem no teu dinheiro você fica tão nervoso? Aleluia! Sofre um acidente no trânsito, não está nem aí se o outro morreu. Você está preocupado com o prejuízo do teu carro. Debaixo da lei. Porque as pessoas acham que pecado é roubar, matar, adulterar, né? Dar um tiro em alguém, cometer adultério. Não, isso é pecado. E o orgulho? E a arrogância, a soberba, não é pecado? A inveja? Você se acha melhor do que alguém? Isso é pecado. Você despreza alguém, isso é pecado. Você passa por cima de alguém para conseguir o que você quer, isso é pecado. Você trata diferente o rico e o pobre, o negro e o branco, isso é pecado. Então, debaixo da lei, é impossível vencer o pecado. Porque há uma palavra decretada que aquele que quebrar um mandamento, quebrará todos. Se você pegar toda a lei de Deus, irmão, você vai ver que você quebrou todos, não vai escapar um. Então, enquanto você como cristão foi menino e criança no entendimento e estiver sob a lei, você não conseguirá vencer o pecado. Meu Deus, pastor, e agora? Quem poderá nos defender? Se não dá para vencer o pecado, então vamos parar, né? Existe um lugar, aleluia, chamado graça, onde você não vai vencer o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado lá já está morto. Na graça de Deus é o lugar onde o pecado morreu. A palavra de Deus não nos diz em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado da tua vida. Liberta você, transforma você. E esse é o propósito do Evangelho.
tirar você do lugar da lei e conduzir você até a graça do nosso Deus. Então, enquanto nós, lembra o que Paulo diz no capítulo 4, enquanto nós formos crianças no entendimento do Evangelho e da fé, embora sejamos filhos, somos como escravos. Você não foi liberto do pecado? Você não entregou a vida para Jesus? Você não saiu do mundo? Mas por que você continua pecando? Embora sendo filho, não somos diferente de um escravo. Embora me tornei filho de Deus, e de fato sou filho de Deus, eu ainda sou escravo desse mundo, ainda sou escravo dos desejos pecaminosos, ainda sou escravo da religião, ainda sou escravo da idolatria, ainda sou escravo da promiscuidade, ainda sou escravo de mim mesmo. Embora eu tenha me tornado filho de Deus, eu ainda estou no mesmo lugar que os escravos. Então o que eu preciso? Você precisa amadurecer. Você precisa comer o Evangelho. O Evangelho da verdade é a comida que te faz crescer. A verdade da palavra de Cristo é a comida que te faz crescer. E aí, o que nós temos hoje? Nós temos muitos ministros que pregam a lei, doutrinas baseadas em lei, tentando combater o pecado, mas não entendendo que só estão alimentando ele. Só a palavra da verdade, da graça de Deus, tem o poder de libertar você do pecado. Todo ensino baseado em doutrinas de lei não tem força para vencer o pecado. Não tem poder para libertar do pecado. Porque está debaixo de uma palavra de maldição. Vamos lá. Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar tudo o que a lei diz. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Não tem como se justificar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu mereço entrar no céu. Por quê? Porque eu guardei os mandamentos. Ninguém guardou os mandamentos. Então não dá para se justificar diante de Deus pela prática da lei, porque estão debaixo da palavra que está quebrando todos os mandamentos. Aí Paulo diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Aí Paulo cita Levítico 18:5. Quem praticar essas coisas, por ela viverá. Deixa eu te contar algo que talvez você não sabia. Você sabia que se existisse um homem que praticasse toda a lei de Deus, ele teria direito a entrar no céu? Isso está escrito em Levítico 18, versículo 5. E Ezequiel também está repetido. Neemias também fala. O homem que praticar toda a lei, por ela viverá. Só que nenhum homem pôde viver isso.
Sabe por quê? Porque esta palavra é uma palavra e uma profecia referente a Cristo. O texto de Levítico 18:5 diz: o homem que praticar estas coisas, por ela viverá, terá vida eterna. Em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Aleluia! Apareceu na terra o homem que cumpriu toda a lei de Deus, Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus diz, Mateus 5, 17 e 18: enquanto o tempo existir, céu e terra, não passará nenhuma vírgula e um ponto da lei sem que tudo se cumpra. As pessoas interpretam errado esse texto, dizendo que a lei permanece, porque a lei não sei o quê. Não, Jesus está falando dele. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, e enquanto eu estiver nessa terra, não vai passar uma vírgula da lei sem que tudo se cumpra em mim. É em Jesus que a lei vai se cumprir. Por isso a palavra de Deus, Romanos 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei é até que Cristo chegasse. Jesus Cristo vem e cumpre a lei de Deus, não a tradição dos homens, a lei de Deus. Com a tradição dos homens, Jesus não tinha compromisso. Com a lei de Deus, ele tinha compromisso. Jesus nunca transgrediu a lei de Deus, ele nunca pecou. E esta palavra que Paulo está citando aqui, o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas viverá. Então, para que o cara tivesse vida eterna, ele tinha que praticar todos os mandamentos da lei. Mas se ele quebrasse um, já era. Porque ele iria quebrar todos os outros. Então, pela lei de Deus, a lei que foi trazida, nenhum homem pôde ter a vida eterna. Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei de Deus. E agora aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não aquele que pratica as obras da lei. Aleluia. Então Jesus está falando dele quando diz que nenhum tio da lei vai passar sem que tudo se cumpra. Ele cumpriu a lei que nenhum homem na terra pôde cumprir. Por isso, eu quero que você compreenda que Deus não enviou a sua lei para que fosse cumprida. Deus sabia que o homem não ia cumprir. Em Êxodo capítulo 19 e 20 é onde Deus entrega a lei para Moisés. Deixa eu perguntar para você, sabe os 10 mandamentos? Então está lá, Deus escreveu lá na pedra para Moisés, Moisés desceu do monte. Não fará ídolos, não se prostrará diante dele, não cobice, não mate, não roube. Pergunta, o povo de Israel já estava praticando o pecado antes da lei ou depois da lei? Antes da lei. Quando Deus escreve, não pratique idolatria, eles já estavam fazendo aquilo. Moisés desce do monte, o que o povo estava fazendo? Um bezerro de ouro e adorando. Então, quando Deus deu a lei, Deus não deu com o objetivo de que o povo fosse cumpri-la. Deus sabia que eles não iam fazer isso. É a mesma coisa do trânsito. Você consegue observar todas as normas e leis de trânsito?
Não, pastor, faço tudo certinho. Já pôs o carro em cima da faixa de pedestre? Está errado. Já deixou o carro com o pneu na calçada? Ligou o alerta. Eu só vou entregar um negocinho ali. Está errado. O problema do pecado não é a lei. O problema do pecado é o seu coração. E é somente na graça de Deus onde há o poder para mudar o seu coração. Para mudar o teu coração, a tua história, para libertar o teu coração. Quando Deus trouxe a lei, por isso, Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, na sequência, ele vai dizer, por que então Deus deu a lei? Ele diz, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. É o exemplo do trânsito. Começou a ter muita gente tendo problema de trânsito, batida, confusão, então tem que criar lei. A lei ajudou bastante, não ajudou? Mas resolveu o problema? Não resolveu. Então a lei, ela é boa, ela ajuda, mas ela não resolve o problema, porque este não é o objetivo dela. Então, as pessoas têm uma ideia que quanto mais lei, quanto mais ordenança, quanto mais mandamento, quanto mais coisas colocadas, mais vai dar certo. Mas não vai dar certo. Porque se o coração não tiver transformado, o pecado vai voltar de novo. Então imagine assim, que cada vez que você aprende algo ou vive debaixo de uma doutrina da lei, nós vamos falar sobre elas na sequência, é como se você cortasse os frutos de uma árvore. Imagine que esse fruto é o pecado. Então, aquela árvore começou a frutificar, e você diz misericórdia, você pega uma tesoura, vai lá e começa a cortar todos os frutos. Na próxima estação, o que vai acontecer? O fruto vem de novo. Aí você tem que pegar uma tesoura e cortar tudo de novo. Mas na próxima estação, vai dar fruto de novo. Assim é a vida dos cristãos. É uma vida de tirar o pecado e voltar a pecar. Cortar 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 o pecado. É um ciclo que não para, porque é uma palavra de maldição. Assim como a árvore vai dar fruto, assim também a pessoa vai transgredir. O que tem que fazer então? Arrancar a árvore. Sim ou não? Não adianta cortar, porque a miserável nasce de novo. Tem que arrancar pelas raízes. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio arrancar as tuas raízes. Ele veio fazer você nascer de novo. Aleluia. Ele veio fazer você ser uma nova pessoa, um novo coração, uma nova vida, uma nova história, um novo pensamento, uma nova fé, um novo relacionamento com Deus. Na graça de Deus, isso se torna possível para você. Na graça de Deus está o poder que te liberta do pecado. Lembra como nós começamos? O Evangelho frutifica na graça de Deus. Por isso é tão importante que você conheça e entenda e aprenda a viver na graça de Deus. Amém? Nós vamos fazer o nosso intervalo.
O objetivo desse primeiro momento é você entender que se você permanecer debaixo da lei, você não vai conseguir romper, vencer o pecado e desfrutar da tua herança. Na sequência, nós vamos exemplificar para você acerca disso. Glória a Deus.